Quero que a igreja abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, minhas irmãs, como é bom nós percebermos que os nossos filhos estão crescendo. Crescendo na capacidade de tomar suas decisões, na capacidade de ter responsabilidade. Isso nos alegra. Alegra-nos ver que os nossos filhos são maduros. E quando nós não percebemos isso, nos preocupamos. Quando é que esse menino vai ter juízo na cabeça? Quando é que essa menina vai ter juízo na cabeça? É um crianção, não cresce. É uma preocupação muitas vezes, porque nós percebemos que os nossos filhos são dependentes, imaturos, e não estão preparados para a vida. A imaturidade espiritual também é um problema muito maior. Maturidade espiritual. Pressupõe-se que quanto mais tempo de igreja, quanto mais tempo de cristão, mais madura uma pessoa seja. Pressupõe-se, mas a experiência muitas vezes nos prega uma peça. Que quando a pessoa já estava na hora de ser uma pessoa madura, uma pessoa com uma consciência cristã, de mundo maior, algumas vezes percebemos que é uma criançona, que ainda tem que ficar bebendo leitinho, porque é imaturo, que tem que ser pegado pela mão e levado. E tem gente que gosta disso, gosta de ser o eterno bebê, gosta de não se aprofundar espiritualmente, de não querer nada que seja muito custoso, muito trabalhoso no trabalho para Deus, na obra de Deus, porque falar que não vai aguentar. E nós sabemos que todos nós, para amadurecer, para crescer, tivemos de enfrentar várias batalhas e crescer mesmo. Em algumas coisas nós somos imaturos ainda. Em algumas coisas nós somos guris ainda. Mas nós precisamos crescer. Porque se nós não crescermos espiritualmente, grandes problemas podem acarretar para a nossa vida, para o reino de Deus, para a vida dos nossos familiares. Meus irmãos, no capítulo 9 desse livro de 1 Coríntios, Paulo usou a si próprio como exemplo de um cristão maduro, que se disciplinou para servir melhor a Deus. E no capítulo 10, ele usou Israel como exemplo de imaturidade espiritual, mostrando sua confiança excessiva
e sua falta de disciplina. Olha aqui que Paulo diz no capítulo 9, a partir do versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Meus irmãos, aqui são palavras, falas de uma pessoa madura. Fiz de tudo para com todos, para de algum modo salvar alguns. Mas não é qualquer um que pode falar isso. É só uma pessoa madura. Mas aqui no capítulo 10, e nós lemos uma parte desse capítulo, ele começa a falar da imaturidade de Israel. E nessa noite, meus irmãos, eu quero meditar com a igreja no seguinte tema: imaturidade espiritual, um perigo para o povo de Deus. Imaturidade espiritual, um perigo para o povo de Deus. Aí podem pensar, mas pastor, povo de Deus imaturo? Sim, povo de Deus imaturo. Algumas atitudes nossas podem ser atitudes tomadas, feitas em profunda imaturidade. E a imaturidade é um grande perigo para a igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Eu quero meditar com vocês nessa noite. Alguns porquês. A imaturidade espiritual leva-nos a não dar, a desvalorizar as bênçãos de Deus. Desvalorizar as bênçãos de Deus. Olha os versículos de 1 a 6, ficam bem claros o que nós estamos falando. Esses antigos foram guiados por nuvens, passaram pelo mar, tinham sido batizados pela nuvem, pelo mar, comeram de um só manjar espiritual, beberam fonte espiritual que saía da pedra, que era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão que ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Imaturidade. Sabe o que é uma maturidade? É quando eu vejo um bebê que tem um brinquedo na mão e olha o brinquedo na mão do outro, que é o que está na mão do outro. E toda criança faz isso. Toda criança já fez isso. E é dever nosso, pai, falar assim: filho, você está com um brinquedo na mão. Mas a criança imatura, enquanto ela não pega o do outro, só para ficar com dois na mão, ela não fica contente. E tem crente, e tem povo de Deus que ainda está dessa maneira, imaturo. Esses aqui de Israel, a que Paulo se refere, eles, por serem imaturos, não valorizaram as bênçãos de Deus. A nuvem e o mar mencionados aqui se referem à fuga do povo de Israel do Egito. Quando Deus os guiou por intermédio de uma nuvem e conduziu de forma segura e os guiou através do Mar Vermelho. Está bem claro, a gente entende isso aqui. Isso está lá em Êxodo 14. O alimento e a água concedidos milagrosamente são as provisões que Deus deu ao povo em viagem pelo deserto. E aí, meus irmãos, muitas pessoas começam, por imaturidade espiritual, queixar de Deus. Mas Deus. E se esquecem dos portentos, das maravilhas que Deus já realizou nas nossas vidas, na vida do seu povo. A imaturidade leva à murmuração. Como o povo de Israel fez lá em Números 14, 24 e seguintes. Começou a murmurar, começou a reclamar. Cadê a água? Nós vamos morrer. Esse deserto, sendo que Deus já tinha feito tantas coisas ali. Não valorizaram tudo que Deus tinha feito por eles e começaram a falar mal de Deus, mal de Moisés, ia falar bem do Egito e falar bem da escravidão. Isso é próprio de pessoas imaturas.
Sabe, uma imaturidade muito própria é quando a gente olha a família do outro e pensa que a família do outro é melhor, que a nossa família não presta. E a gente quer a família do outro, quer o que é do outro. Ou está passando por um problema agora e fala assim: ah, não, antes de eu ser crente era muito melhor. Ah, antes era melhor. O resultado dessa imaturidade espiritual do povo de Israel, o resultado disso foi que grande parte do povo, uma geração, como fala, ficou prostrada no deserto. Esse prostrado significa morta. Significa morta, uma geração inteira morta. Uma geração, gente, hoje, não sei lá naquela época, mas hoje uma geração são 70 anos. Ou seja, de 0 a 70 anos, ficou prostrado no deserto. E mais, e a outra geração ficou 40 anos andando no deserto. Por imaturidade. Por não valorizar Deus. Por não valorizar as bênçãos de Deus. Isso é um perigo, meus irmãos, porque nós somos abençoados todos os dias. E aí, meus irmãos, vem essa insatisfação. E a insatisfação acontece quando a nossa atenção muda do que temos para o que não temos. Como eu falei da criança, está lá com um brinquedinho na mão, mas não está satisfeito porque quer o do amiguinho. E essa geração, esse mundo que nós estamos vivendo, é um mundo tremendamente insatisfeito. Não está satisfeito com a esposa, não está satisfeito com o filho, não está satisfeito com a igreja, não está satisfeito com a liturgia. Sempre o do outro é melhor. Esquece as bênçãos que o Senhor faz no nosso meio, na sua vida, na nossa vida. Aquilo que eu não tenho é melhor. Aquilo que eu não tenho é o melhor. Isso é fruto de insatisfação. Israel parecia não notar o que Deus estava fazendo por eles. Porque o insatisfeito gosta de falar aquilo que não faz. Ele nunca está satisfeito com aquilo que está fazendo, o que é feito por ele. O irmão chega e dá um abraço, dá um beijo. Mas ele não fez aquilo, ele não apertou minha bochecha. Faltou apertar a bochecha. Me abraçou, me beijou, mas não apertou a bochechinha minha. O povo de Israel não via o que Deus fazia, mas só estava com um foco naquilo que Deus não fazia. Onde está a nossa atenção na maior parte do tempo? Nós estamos gratos pelo que Deus nos tem dado, pelas bênçãos que temos recebido, ou estamos sempre pensando no que gostaríamos de ter? Ontem eu queria ter contado essa experiência que eu vou contar agora, lá na reunião. Uma pessoa numa igreja chegou para o pastor: pastor, eu tenho que ir fazer missões. Tenho que fazer missões. Eu tenho de sair daqui, eu tenho de ir para longe, eu tenho de ir para Iapoque, para Chuí, para falar de Jesus. Aí ele perguntou assim, porque eu não estou satisfeita como que a igreja está aqui. A igreja não é missionária. A igreja não é missionária. E eu tenho esse ardor missionário, pastor. Eu tenho o ardor de sair e falar de Jesus. E o pastor perguntou para ela: você já falou de Jesus para o seu vizinho? Ela falou: não, aquele vizinho lá é muito chato. Não, ele não vai abrir para mim, ele não dá nem bom dia para mim. Então como é que eu vou falar de Jesus para ele? Aí o pastor falou assim: ué, como é que você quer ir falar longe, se você nem fala perto? Você quer ir falar lá longe, se você não fala nem para os que estão perto? Mas insatisfeito com a igreja, insatisfeito com o povo. Meus irmãos, nós não devemos permitir que os nossos desejos não realizados nos façam esquecer os presentes, as bênçãos de Deus quanto à nossa vida, quanto ao nosso trabalho e quanto aos nossos amigos. Nós não podemos nos deixar abater quando os nossos quereres não acontecem da maneira que nós queremos, porque as bênçãos do Senhor continuam presentes em nossas vidas. E quando nós não percebemos isso, nós estamos imaturos.
espiritualmente falando. Nós somos imaturos espiritualmente. O povo de Israel era... Não comprava roupa, não comprava comida, tinha água de graça e murmurava e reclamava. Outra coisa, meus irmãos, do perigo da imaturidade espiritual é que leva-nos por caminhos tortuosos. Leva-nos por caminhos tortuosos a imaturidade espiritual. Quer ver uma pessoa que viveu isso? Em alguns momentos foi Davi. Acabamos de ler algumas partes do Salmo 51. E Davi, em alguns momentos da vida dele, ele foi um grande imaturo. E nós também. Nós não somos diferentes de Davi, não. Alguns momentos nós buscamos santidade, nós não queremos pecar, mas tem hora que nós somos atingidos por essa imaturidade espiritual perigosa, que nos leva por caminhos tortuosos, perigosos. Os versículos 7 até o versículo 10 mostram isso. E ele deixa, eu não vou ler novamente, porque está aqui bem claro, do 7 ao 10. Primeiro no 7, idolatria. Não vos façais, pois, idólatras. O povo lá foi capaz de fazer e adorar um bezerro de ouro. Está lá em Êxodo 32. Gente, a imaturidade leva à idolatria. E você já está cansado de saber, o que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém que está aqui dentro. A esposa se torna motivo de idolatria, o esposo, a igreja, o órgão da igreja, os meus bens, a minha posição dentro da igreja, bezerros de ouro construídos, pessoas imaturas. Por que eles construíram o bezerro de ouro? Ah, Moisés está demorando. Moisés subiu e não desce. Ah, vamos só, as outras nações aqui, as outras tribos aqui ao nosso redor têm um Deus. Vamos fazer um Deus para nós? E tinham acabado de ver o mar se abrir e eles passarem. O imaturo é desse jeito. Não tem firmeza. E por isso ele é levado, conduzido, e não conduz ninguém. Fico vendo as criancinhas aqui, as criancinhas são todas conduzidas. Quem vai dar a mão para o Luquinha e falar, Luquinha, me leva lá na central, na igreja do relógio? Quem que vai ser o doido de fazer isso? Falar, Luquinha, vá, eu confio, vamos lá. Ele é imaturo. E ele vai levar a gente por cada caminho, Luquinha, que a gente não vai acreditar. Tenho certeza que a gente vai parar lá debaixo da cama dele. Mas não vai chegar lá na central. Vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos criar um Deus para nós mesmos. O imaturo espiritualmente falando faz isso. Vai por esse caminho da idolatria. Ah, mas idolatria é só religião tal, é só naquela igreja. Não, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro de nós. Se nós formos imaturos. A outra coisa, meus irmãos, no versículo 8, não pratiquemos imoralidade. Numa versão que eu estava estudando, tá, não pratiquemos prostituição. Sabe que o povo de Israel fez? Deus te deixa no mandamento, que não era para prostituir. Tinha as mulheres moabitas, lá no capítulo 25 de Números. As mulheres moabitas, bonitas, tanquinho. Aquelas mulheres, de novela. Mulheres atraentes aos olhos. Ah, vamos... Mas só que elas eram mulheres que adoravam e faziam culto a um Deus no monte. E eles, para ficar com essas mulheres, vamos para a festa! Que bom, as moabitas estão todas aí. Vamos para a festa. Vamos nos divertir. Eles começaram a se deitar com essas mulheres e adorar os deuses delas. Ah, pastor, mas crente não faz isso. Ah, meu irmão. Na Bíblia fala que existe crente carnal e crente espiritual. Infelizmente, o crente carnal é um crente imaturo.
O crente que está em comunhão com Deus, que está crescendo na graça, muito dificilmente vai partir para um caminho de prostituição, de adultério. Mas o crente imaturo, não dá nada, depois eu peço perdão. O desejo por diversão e prazer fez com que eles perdessem seu compromisso com Deus, sua aliança com Deus. Eles afrouxaram seus padrões morais e espirituais. Caminho tortuoso, caminho perigoso, caminho de morte. Uma outra coisa, meus irmãos, que a autoridade espiritual pode levar-nos é tentar Deus. Aqui no versículo 9, tá? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e morreram 23.000. Não, foram mordidos pela serpente, melhor dizendo. Tentaram Deus, colocar Deus à prova. E aí eu fui pesquisar. Tentar Deus, colocar Deus à prova é a mesma coisa que murmurar. O que é murmurar? Tem gente que não sabe o que é murmurar até hoje, gente. Mas assim, não é nenhum demérito isso. Quando você tem oração e fala assim, Deus, até quando? Até quando essa situação vai ficar aí? Deus, cuida, Deus. Me livra, Deus. Eu não quero isso. Isso aí não é murmurar, não, gente. Isso não é murmurar, isso é lamentar. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Quando você fala com Deus em oração nesses termos, é bíblico. Se chama lamentação. Leia o Salmo 13. Agora, quando eu chego para Darcy e fico assim, Darcy, não aguento. Deus esqueceu de mim, Darcy. Darcy, como é que pode? Isso está acontecendo comigo. Darcy, isso é murmurar. Quando você leva sua causa para Deus e se joga aí e briga com Deus em oração, isso não é murmurar não, gente. Isso é lamentar. Lamentações de Jeremias. A gente tem medo de lamentar. Está sendo, não, Deus vai achar que eu tenho pouca fé. Não vai achar que você tem pouca fé, não. Mas esses aqui tentaram Deus. Melhor, aí ficavam assim, melhor o Egito. Melhor voltar para a escravidão. Moisés e Deus trouxeram nós para cá para morrermos. Isso é murmurar. E aí, meus irmãos, Deus usou cobras venenosas para punir essas pessoas, pela incredulidade e pelas reclamações. E o caminho da rebelião contra Deus começa com ceticismo. Esse Deus não é tão poderoso assim. Esse Deus, ceticismo. Não é dúvida não, é pior que dúvida. Ceticismo é não dar valor ao poder de Deus. E aí começa a se rebelar contra as coisas de Deus. E aí evolui para a murmuração contra Deus. Logo vem a amargura e o ressentimento. E finalmente, hostilidade declarada contra Deus e contra os seus ungidos. Tem gente que por imaturidade... Hoje eu ouvi um testemunho, quando estava dando aula aqui, de um membro da nossa igreja, que falou assim, pastor, algumas pessoas ouviram isso, um pastor que eu conheço, falou o seguinte, falou que nenhum crente presta, um pastor, que na igreja evangélica está cheio de podridão. Um pastor aí que eu conheço que não sabe nem ler nem escrever. Eu falei, olha, não que uma pessoa que não sabe ler nem escrever não possa ser usada por Deus. Mas, quando essa pessoa falou isso, e agora eu estou pensando aqui, serve de exemplo para imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual, que leva-nos por caminhos tortuosos, começa a murmurar, a falar mal da igreja, a falar mal de todo mundo, a falar mal de Deus. Gente, é o seguinte, sabia que se você começar a murmurar contra a sua igreja, você está falando de Deus? Você está murmurando contra Deus? Não ainda vou falar do pastor da igreja, não. Se você está murmurando, se a gente murmura contra a igreja, a gente está murmurando contra o próprio Deus. Porque a igreja é corpo de Cristo. E por último, a imaturidade espiritual
fragiliza-nos frente às pressões da vida. A pessoa fica fraquinha, bobinha. Fragiliza-nos frente às pressões. Agora, eu estou vendo aqui um povo que ninguém aqui sofre pressão. Ninguém tem pressão aqui. Não estou falando pressão arterial não, viu, gente? Senão estava todo mundo morto. Mas ninguém tem pressão no dia a dia. O Eliezer no hospital, o Vando na Sanesul, seu Celso no armazém dele, o pastor Cícero na escola. Não, pressão. Você na sua casa, como mãe, como tia, como dona de casa, você, o Adelar lá com a colheita dele, não tem pressão nenhuma, ninguém tem pressão aqui não. O que nós mais temos hoje em dia é pressão, de todos os lados. A Cristiane lá na escola, não, pressão. De vez em quando eu vejo uns posts lá da Cristiane, aí não aguento, não sei o que lá, patologia, não aguento parasitologia. Essa prova vai acabar comigo. Ainda bem que eu tenho um namorado legal. Gente, se nós formos imaturos espiritualmente, a gente não aguenta a pressão. Eu vou usar de um irmão aqui da igreja, eu não vou citar o nome, ele vai saber quem é. Chegou um dia para mim e falou assim: pastor, eu estou sendo perseguido no meu serviço. Eu cheguei com maior educação, falei assim para uma moça, eu fui promovido lá, pastor, e agora está gerando inveja. Eu cheguei para uma moça lá, falei um negócio assim, numa boa, ela me deu uma regulada e falou que não era mais pôr as mãos em coisas que ela estava fazendo, e que isso eu não podia fazer. Pastor, sabe o que eu fiz? Eu orei, pastor. Se fosse em outro tempo, pastor, eu tinha grudado no pescoço dela, porque eu sou nervoso. Eu era nervoso. Fosse outro tempo, pastor, quando um vizinho meu me desacatou, eu tinha batido a cabeça dele no portão. Mas hoje não, porque hoje eu sou outra pessoa. Mas vai ser imaturo espírito, não vai ter convida com Deus para ver. Vai continuar batendo no portão na cabeça da pessoa, vai continuar pegando no pescoço da outra pessoa. Imaturidade espiritual fragiliza-nos. De gente fraco. Não o fraco espiritualmente que é forte, mas o fraco de verdade. Meu irmão, minha irmã, em uma cultura repleta de depravação moral e pressões que induzem ao pecado, Paulo advertiu aos coríntios em relação à tentação, aqui nesses versículos 12 e 13. Os versículos 12 e 13. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, não, agora eu sou forte, agora eu não sou frágil, eu estou maduro, mas aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das forças, nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, o que Paulo ensina nesses versículos aqui? Ele ensina que tentação vem a todos. A tentação, ela vem todo dia e vem a todos. Então não pense que com você é diferente, que você não vai ser tentado. Eu não serei tentado, você vai ser tentado, porque o diabo vai vir te tentar. O Paulo nos ensina nesses versículos, 2 versículos, que outros têm resistido à tentação, então você pode fazê-lo. Você também pode resistir. Olha os bons exemplos por aí, como esse que eu acabei de contar agora aqui, do testemunho que o irmão me deu. Qualquer tentação pode ser resistida, porque Deus sempre mostra uma saída. Isso é verdade. Deus é expert em saídas novas. O que ele ensina é que Deus nos ajudará a resistir à tentação. Sabe como? Ajudando a reconhecer pessoas e situações que lhe causam problemas. Não, essa pessoa e essa situação é problemática para mim. Eu vou fugir disso. Eu vou ficar longe, porque as pessoas e a situação não é para mim. A escolher fazer somente o que é certo. Ele vai te ajudar nisso. Vai te ajudar a orar. Porque você não sabe orar direito, nem eu.
E Deus vai te ajudar a orar, através do Espírito Santo. E vai te ajudar, meus irmãos, a encontrar amigos e amigas que amem a Deus e que possam oferecer ajuda quando você for tentado. Você vai ouvir o seguinte na hora da tentação: vai dar nada não, chuta o balde aí, ninguém está vendo. O importante é ser feliz. Ah, essa frase é a frase preferida do nosso inimigo da alma. O importante é ser feliz. E o importante não seria fazer o outro feliz? O importante não seria fazer Deus feliz? Para nós cristãos? Não, o importante é ser feliz. E nisso, do importante ser feliz, tem muita gente infeliz. Muita gente infeliz. Eu não sei se a Lilian já está clinicando, mas um amigo meu, há 15 anos atrás, me disse o seguinte, que nos consultórios de psicólogos, o maior número de pessoas que estão consultando, isso há 15 anos atrás, mais de 70% era de pessoas que estavam na igreja. Pessoas que frequentavam alguma igreja. Porque, sabe por quê, gente? A pregação da igreja tem mudado. Você vai ser feliz. Você vai ganhar 10 carros, 20 casas. Você vai, né? Se você não estiver feliz, é o diabo. E aí os crentes estão entrando nessa, e estão vendo que essa felicidade é meio complicada, desse jeito, e estão pirando. Mas estão pirando o cabeção, como diz por aí. Pirando mesmo. Por quê? Porque eles estão sendo tentados e não estão conseguindo vencer as tentações, porque são crentes imaturos. Concluindo essa mensagem. Eu concluo com o versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Gente, os fins dos séculos estão chegando. Quem é essa geração aqui? Paulo falou para a geração dele, mas é para nós hoje também. Isso que ele está alertando para não ser imaturo, foi para a igreja há 2000 anos atrás, mas é para a nossa igreja hoje, é para nós aqui também. As pressões, meus irmãos, de hoje, tornam fácil ignorar ou esquecer as lições passadas. Mas Paulo nos faz lembrar as lições que os israelitas aprenderam a respeito de Deus. E assim, meus irmãos e irmãs, poderemos evitar repetir os seus erros. A chave para lembrar isso é estudar a palavra de Deus regularmente, de forma que essas lições nos apontem o modo como Deus quer que vivamos. Nós não precisamos repetir esses erros aqui. Nós não precisamos ser eternamente imaturos. Ou melhor, nós não queremos. Eu não quero. Eu quero maturidade espiritual. Eu quero ter maturidade, sabedoria espiritual, discernimento vindo do Pai das luzes. Que isso seja o nosso desejo dessa igreja, o nosso desejo, no nome santo de Jesus. Amém.